Jesus, amém. Amém. Uma salva de palmas. Isso. Como é que tira as crianças da igreja, né? Como é que priva? Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. Agora, qual que é a sua? Tem que vir de cor diferente, amor, porque senão... Solta a tela aí, João Marcos. Essa tem, né? Oxe, que bênção. De manhã, eu fiquei tão emocionado que nem fiz o PowerPoint. Lucas capítulo 7, versos 36 a 50. A palavra de Deus nos encanta. O Evangelho de Lucas nos encanta. É o Evangelho do Jesus em carne e osso. É o Evangelho que traz Jesus para mais perto da nossa humanidade. Lucas é um médico, companheiro de Paulo das viagens missionárias, autor do Evangelho que leva o seu nome e de Atos dos Apóstolos. Lucas é sensível. Lucas, me perdoe a redundância por falar que ele é médico, por ter falado que ele é médico, ele é cirúrgico em algumas colocações. Jesus está prosseguindo o seu ministério numa ordem geográfica, saindo da Galileia, indo para a Judeia, chegando em Jerusalém, onde na sua última semana ele estará cumprindo o seu chamado junto ao Pai, morrendo por nós. Um colega meu disse que estava havendo uma discussão entre teólogos na sua frente, na sua igreja, entre um que defendia que a Bíblia, o ministério de Jesus, tem um propósito humanista, um Jesus que se apresentou como resposta aos dramas humanos, e o outro interpelou, dizendo não. O maior, o principal propósito da missão de Jesus é redentiva. É salvar o homem do mundo, do pecado e de si mesmo. Pecado, algo que nos afasta de Deus. Pecado é mais do que uma mancha. Pecado é mais do que uma nódoa. Pecado é uma ação deliberada de um coração deliberado. Você não é pecador porque comete pecados ou comete pecados porque é pecador. A sua natureza é pecaminosa. A sua essência é pecaminosa. De modo que você não consegue deixar de cometer pecados. Foi de Jesus a frase em João 8, né? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Foi Paulo que disse aos romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos nivela por baixo. Deus olha do céu e não vê nem um justo sequer. O salmista vai dizer:
Não há nenhum justo sequer. Por isso que ninguém entre nós foi escolhido para ser redentor. Precisou que o próprio Filho de Deus assumisse essa responsabilidade. Lucas aqui, depois de ter registrado aquela dúvida de João Batista, na mensagem passada, o benefício da dúvida, você ouviu e prestou atenção. No versículo 30 do capítulo 7, Jesus vai falar dos fariseus e dos intérpretes da lei que rejeitaram o plano de Deus. Lucas está atento a essa realidade de que existem pessoas que, infelizmente, amados, são tão religiosas, são tão tementes a Deus, entre aspas, que se julgam maiores do que próprio Deus. Logo, pessoas que não precisam do perdão, não precisam da graça, não precisam da misericórdia do Senhor. Versículo 30 do capítulo 7. Os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus. Mas Lucas registrou também que Jesus disse, no versículo 34 do capítulo 7 ainda, que o Filho do Homem, ele, o Filho do Homem, veio comendo e bebendo, isto é, tendo uma vida humana, comum, normal, ordinária. Nada mais ordinário, comum, do que comer e beber. E o Filho do Homem, ele veio comendo e bebendo. E aí a alcunha que falaram dele, ou aquilo que disseram a respeito dele, é de que ele era um glutão, um bebedor de vinho, um amigo de publicanos e de pecadores. E esse último título é o que mais me chama a atenção, porque é o foco dessa próxima porção que Lucas vai registrar. Um Jesus que é amigo de pecadores. Lucas se preocupa ao longo do seu evangelho de dizer de que a aliança entre Deus e Israel e as boas novas desse reino, o reino de Deus, serviria tanto para pobres quanto para ricos. Daí então, conectando, amados, esse entendimento da porção anterior, Lucas coloca aqui um material original, insigne, exclusivamente de Lucas. Uma mulher pecadora que unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Aí eu sei que quem conhece a Bíblia está dizendo, mas pastor, tem Maria Madalena, tem a Maria, irmã de Lázaro, outros episódios. Este episódio aqui é único. Jesus é convidado para jantar na casa de Simão, o fariseu. Não confunda com Simão, o leproso. Em Marcos 14. Esse fariseu, Rafael, não estava assim bem querendo, não era um convertido, não era como Mateus, o publicano, que convida Jesus para jantar e chama os demais publicanos e pecadores para ouvir Jesus falar. Esse Simão, o fariseu, e nem como Simão o leproso, que ele havia sido curado da lepra, obviamente, porque senão ele não ia poder convidar Jesus para jantar. O leproso era um proscrito da sociedade, era um marginalizado. Esse Simão, o fariseu, não sabemos por que cargas d'água, queria fazer um teste com Jesus. Tudo leva a crer. Porque ele nem faz aquele ritual de boas maneiras para se receber um convidado. Entre os judeus, amados, o Oriente, o mundo oriental em geral,
As pessoas que recebiam convidados, tinha todo um rito. Me perdoe a expressão, que talvez você não goste dela, porque é tão abusada nos nossos dias, mas havia todo um protocolo. Imagine que eu estivesse recebendo na minha casa o João Batista e a Nádia. O João Batista e a Nádia chegariam, tirariam os sapatos, e eu teria que ter um escravo em casa. Se a minha renda não permitisse, eu teria que fazer isso mesmo. Eles sentariam do lado de fora da casa, eu pegaria uma bacia e lavaria os pés dos dois. Como eles vinham de longe, uma terra tão distante, a careca do João estava precisando de um refresco, eu passava um óleo de azeite. Na brincadeira, não é sério mesmo. Um óleo de azeite para dar aquele brilho. Na Nádia também. Ele óleo porque as temperaturas, Ramos, na Palestina, é sol de 60 graus de dia e frio de -0 à noite. É muito comum essa discrepância na temperatura. Então a pele fica toda negociada, né? Toda comprometida. Então um óleozinho faz bem. Isso faz parte da hospitalidade. Esse Simão não fez nada disso em relação a Jesus. Mas uma mulher rouba a cena. Hélio, ela nem convidada tinha sido, porque era uma mulher pecadora. Ela entra porque a porta está aberta. E até hoje a porta do céu está aberta para você. E você pode entrar para cear com Jesus, para estar com Jesus, mesmo sendo pecador. Essa mulher, o texto a chama de mulher da cidade pecadora. Muitos comentaristas, quando falam de mulher e pecadora, logo pensam em prostituta. Não necessariamente. Pode ser que sim. É a melhor forma da gente explicar um texto que é difícil, né? Pode ser que sim, pode ser que não. O texto só fala que ela era pecadora. E ela chama a atenção de Jesus. Vamos ao texto. Lucas 7, 36 a 50. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo aquela mulher?
quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com beijo na face. Eu esqueci também desse protocolo. Independente se homem ou mulher, homem beijava homem, mulher beijava mulher no rosto. Igual a gente faz 2 beijinhos, ou um beijo só. Um beijo no rosto. Por isso que Jesus diz: você não me recebeu com um beijo. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, com azeite, lembra do Salmo 23? Mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela, os 500 denários, foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Os 50 denários. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Ore mais uma vez pedindo ao Senhor concentração. Nenhuma chamada no celular, nenhuma desatenção com algum movimento vai impedir que você receba esta palavra do Senhor. Deus, ajuda-nos a refletirmos sobre o perdão ilimitado de Deus. E que pessoas que estão aqui nesta noite, no presencial, na internet, recebam esse ensino. E mais do que isso, creiam nesse perdão já liberado. No nome de Jesus. Amém. E amém. João Marcos, solte a tela aí da grande ideia. Não há pecador na terra que não possa ser alvo do perdão ilimitado de Deus em Cristo Jesus. Não há pecador na terra, por pior que seja, que não possa ser alvo do perdão ilimitado de Deus em Cristo Jesus. A divisão, João Marcos, é simples. Primeira porção, Jesus ensina que os pecadores são o alvo preferencial do perdão de Deus. Quanto mais pecados você comete, maior é o estoque de perdão que Deus dá para você. É uma coisa absurda. A graça de Deus é um absurdo. É um absurdo. Quanto maior o pecado, maior é o perdão. Não importa se você deve 500 denários, 1 denário é o salário de um dia de um trabalhador, ou 50 denários, você é perdoado. Por quê? Porque ambos não têm condições de pagar a dívida. A questão não está no valor da dívida. A questão está que ela é impagável. E se ela é impagável, ela precisa ser perdoada. Não adianta chegar para Deus e dizer: pendura aí. Anota no prego aí. Aceita fiado?
Não. Ele, de livre graça, resolveu lhe perdoar. Esse é o ensino. E aí, João Marcos, a outra porção é uma ilustração do amor do perdoador, que é diretamente proporcional à culpa do pecador. Na verdade, um é o ensino e outro é a ilustração da mesma mensagem. É assim que Jesus faz. Ele expõe a doutrina e ele aplica a doutrina, que é o que nós, como pregadores, precisamos fazer sempre. Primeiro ponto. Eu já disse que Jesus recebeu o convite desse fariseu, era algo inusitado, mas muito diferente do jantar de Mateus, de Levi, em Lucas 5, 29 a 30. Mateus havia se convertido e fez o jantar. Esse cidadão, chamado Simão, estava experimentando Jesus. Mas de repente, amados, uma mulher da cidade, uma pecadora, ou uma mulher pecadora na cidade, conforme uma versão, resolve roubar a cena. Eu gosto dessa palavra, amados. Eu não tenho culpa se algumas outras pessoas a usam indevidamente, mas eu vejo que essa mulher foi extravagante. Ela resolve fazer algo incomum. Ela tem um vaso de alabastro. Alabastro é uma espécie de mármore branco. E ela tem dentro desse vaso um perfume caríssimo. E não se derrama perfume sem quebrar a cabeça do vaso. E quando se quebra a cabeça do vaso, tem que usar o perfume por inteiro. Na casa de um fariseu, uma mulher pecadora resolve entrar. Alguns detalhes da cultura da época, eu recolhi da minha biblioteca um clássico de Kenneth Bellen, chamado Parábolas de Lucas, da editora Vida Nova, e ele traz o relato de um iraquiano, erudito do século XI. Olha o meu árabe aqui agora vai ser um desafio. É o Ibn al-Talib. E ele escreveu que essa expressão, aos seus pés, ou estando por detrás, remete-se à cultura. Não havia mesa, nem cadeiras. As pessoas estavam deitadas, com pernas esticadas, uma reclinada ao peito da outra. Por isso que Jesus estava reclinado ao peito de João, na ceia, a última ceia. Essa mulher chega por trás, e se ela chega por trás, ela só teve acesso aos pés. Obviamente. Ela abre a porta, imagina comigo essa mulher pecadora, abre a porta, está todo mundo deitado, reclinado para o jantar, e ela se dá direto com os pés. E antes que você possa achar que a mulher fez algo assim, olha, os pés eram ofensivos no pensamento bíblico. Um salmista vai dizer até de que Jesus terá, ou melhor, o Senhor Deus terá os seus inimigos como estrada nos seus pés. Né? Essa ideia de pés é algo impuro. Nada é mais impuro no corpo do que os pés. Por isso que em João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele vai dizer, vocês estão limpos, eu tenho que lavar apenas os pés. Essa mulher, amados, ela aceita este papel indigno de estar aos pés. E mais do que isso, ela está de pé atrás, porque tem vergonha de encarar Jesus. Ela poderia dar a volta, imagine comigo a mulher entrando, abre a porta, vê os pés, ela poderia, quem sabe, dar a volta, mas ela se sente indigna. Ela conhece os seus pecados, ela respeita o seu Redentor. Não me pergunte, queridão e queridona, o que Jesus havia feito para essa mulher, ou de onde esta mulher conhecia a Jesus.
Se eu fosse dar asas à minha imaginação, eu diria que é a mulher de João 8, se não me engano. A mulher adúltera. Quem sabe alguma outra mulher que passou pelo caminho de Jesus, que de certo modo Jesus a marcou, mas ela ainda continua com a fama. Se ela fosse uma prostituta, ela havia deixado a cama, mas não a fama. Era uma mulher da cidade pecadora. E ela por detrás, versículo 38, chora, molhando com as suas lágrimas, enxugando com seus próprios cabelos. Mais um detalhe da cultura, amados e amadas: nenhuma mulher desprendia os cabelos na frente de um homem se ela não estivesse, de fato, extremamente à vontade. Ela desprende os cabelos. Ela é extravagante nesse sentido. Eu não sei como você vai entender o que eu estou dizendo. Ela faz algo que uma mulher direita não faria. Está aí. Mas ela não está preocupada com aquilo que os outros vão dizer. Ela sabia aquilo que Jesus havia feito por ela. Ela desprende os cabelos. Ela enxuga. Ela beija os pés de Jesus. Não havia nada mais impuro do que os pés. E depois, mais tarde, você vai descobrir que era uma situação muito ruim, porque Simão não havia lavado os pés de Jesus quando ele havia chegado em sua casa. Os pés de Jesus estavam com as poeiras das campinas, dos desertos, das ruelas que Jesus percorria. Quem sabe, irmã Nilza, havia feridas nos seus pés. Quem sabe por onde Jesus andava. Mas ela não está preocupada com o protocolo de saúde pública. Ela não está preocupada de ser higiênica ou não. Jesus havia feito algo por ela. Ela então lava os pés, unge os pés, beija os pés. Ela quebra um frasco de gesso branco. Ela quebra o gargalo. Ela oferece ao Senhor um perfume que ela deveria, por ter quebrado o gargalo, usar até a última gota. Ela unge. O perfume é caro. A diferença de Simão é absurda. Simão não ungiu com azeite, que é baratinho. A lata de óleo está quanto? Mas ela, se for, amados, olha para mim, um nardo puro, eram 300 denários. Era o salário, matemática, né, João? De um ano de trabalho. E o fariseu vibrou com essa ação da mulher e disse: louvado seja Deus, porque perdoa pecados. Amém? Como diriam os irmãos pentecostais, não amém. O fariseu é crítico. Ele é racista. Ele é preconceituoso. O original, a palavra fariseu, significa separado. Ele se achava bom demais. Ele olha para aquela cena, Edson, e ao invés de ele glorificar de pé, ele alfineta Jesus. Ele diz no versículo 39, se este fosse profeta, bem saberia quem
E que tipo de mulher é esta que está tocando nele? Porque é uma mulher pecadora. Zé Limari, Jesus já havia mudado a história dessa mulher. Se esse fariseu fosse convertido, no mínimo, ele diria, ela foi uma mulher pecadora. Mas ele afirma no presente, porque para o fariseu, para o legalista, para o moralista, para o impostor que há em mim, usando a expressão do Brennan Manning, Deus não perdoa pecados. E pau que nasce torto, morre torto. E quem é pecador, vai continuar pecador. Existem pessoas, amados, até nos nossos dias, inclusive nas nossas igrejas, que são como esse Simão. Vai mudar de vida nada. Eu não dou uma semana para ele voltar às drogas. E fala com orgulho, petulante, diabólico, satânico, que é uma coisa impressionante. Eu não dou uma semana para ela voltar à sua vida rodando bolsa na esquina. Eu não dou uma semana para ele voltar a roubar. Eu não dou uma semana para ele voltar à lama. Batizou? Parabéns, mas e aí? Eu duvido. Eu não acredito na transformação de fulano de tal. Gente assim. Gente, irmã Vilma, que como diz Mateus, se não me engano, capítulo 24, não entra no céu e ainda impede outros de irem. Aí, João Marcos, Jesus conta uma ilustração. Toda vez, Jesus não ensinava nada sem contar uma parábola. Toda vez que ele iria ensinar algo difícil, ele sempre contava uma história, porque a história ajuda a gente a entender. É até hoje em dia assim, não é? Isso vale para crianças e para adultos também. Conta uma história. Jesus contou. Certo credor, um agiota, tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, muito, né? Um dia de trabalho, 500, é uma nota preta. O outro devia 50. 10%, mas ambos não tinham condições de pagar. O agiota, então, o credor aqui na história, contada por Jesus, perdoou a dívida dos 2. Já que vocês não têm condições de pagar, perdoado. Anistia geral. Jesus conta a história. Simão deve ter ficado de olho, assim como vocês estão. Aonde Jesus vai chegar? Jesus então olha para Simão e faz a pergunta. Pergunta de $1 milhão. Qual deles o amará mais? Qual deles vai amar mais o credor? Qual deles vai valorizar mais o perdão recebido? Qual deles vai vibrar mais? Vai pular de alegria? Vai glorificar? Simão coçou a cabeça, digo eu, não, Senhor, não o texto. E diz, ele nem falou com muita convicção, não. Ele disse assim, penso que é aquele a quem mais perdoou. É claro que quem teve a dívida de 500 denários vai ter uma gratidão muito maior. Mas o alvo da história não é isso, porque os 2 não podiam pagar. Mas em termos, então, de amor, de gratidão, de extravagância, era de se esperar de quem tivesse a dívida perdoada com maior valor. Na verdade, Jesus está contando essa história, e eu não sei se Simão entendeu, porque ele é topeira, mas 500 denários era uma mulher pecadora, prostituta ou não. Por isso que ela demonstrou a gratidão de uma maneira muito mais louca. 50 denários era o Simão fariseu, batista, histórico, cristão, conservador.
Mas ele devia 50 denários e não tinha condições de pagar. Então, por mais que a gratidão dele não fosse tão extravagante, ele teria que ser grato. Entendeu o ponto da história? Ele teria que ser grato. Ele não precisava fazer como a mulher que foi perdoada de 500 denários, mas ele tinha que fazer alguma coisa. Aí Jesus... Você está vendo aquela mulher, Simão? Aí eu fico imaginando, mas essa cena eu fico imaginando. A mulher entra, acompanhou comigo a história? Entra, os pés, chora, lava, desprende o cabelo. Simão olha do outro lado e fala, esse Jesus não é profeta, coisíssima nenhuma. Ele nem sabe que essa mulher é pecadora. Jesus conta uma história e agora Jesus olha para a mulher e fala para Simão. Você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui, você que me devia 50 denários, Sede, você que nunca foi prostituta, você que nunca roubou, você que nunca foi drogado, você que nunca foi desonesto, você que é um santarrão, você que é um batistão, você que é orgulhoso, você não me deu nada. E eu te perdoei por 50 denários. Você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa mulher, ela molhou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com beijo na face, mas essa mulher, desde que eu entrei, não deixa de me beijar os pés. E o verbo grego aqui para beijar, katafileisen, é beijo afetuoso e repetido. É o mesmo verbo que é usado para o beijo do pai ao filho pródigo. É um beijo de babação, me perdoe, agora eu rasguei o verbo, né? É uma babação, é um beijo afetuoso, insistente. Essa mulher não para de me beijar os pés. Você não me deu nem um beijo no rosto. Nem como Judas vai me fazer mais tarde, você fez. É que isso ainda iria acontecer. Senão Jesus dizer, você é pior do que Judas. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Segundo o Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Você não fez nada, Simão. Você me chamou para jantar, mas você não me deu nada. Você não me recebeu bem. E quem conhece a cultura oriental, até hoje na África é assim também, a hospitalidade. A pessoa pode não ter nada, mas se ela oferecer um cabrito, coma. Comi cabrito no Haiti. E comi do prato do Renato Vargas ainda. Renato olhou para mim e disse, aqui está difícil. Traz para cá. O Renato não quis comer o cabrito, Luiz. Esses tricolores, hein? Mas eu, manda. É só não cheirar. Cabrito, não cheirar. Tranca o nariz e a bênção é grande. A hospitalidade, era o que eles tinham. Eu vi o cabritinho chegando, coitado. Eu só não acreditei de início que ele seria o meu almoço. A hospitalidade. Por isso, Jesus diz no versículo 47, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Você pouco me ama, porque você se julga que foi pouco perdoado. Porque pouco se perdoa, pouco ama. Olha para mim, não sei se você está entendendo o ingrato do Simão. Ele achava que pelo fato de ele ter uma vida ilibada, o seu CPF em dia, dívida negativa, certidão negativa, não havia tido nenhuma ficha criminal, ele estava
realmente poderia até se candidatar nas próximas eleições, era um ficha limpa. Amados, diante de Deus não tem ficha limpa, todos somos ficha suja. Hashtag, somos todos ficha suja, até suja. Todos somos ficha suja. Jesus fala assim, olha, você pouco me ama. Juliana, talvez não exista algo mais severo para Jesus nos dizer do que você pouco me ama. Pouco ama, porque você julga que foi perdoado pouco. A quem pouco se perdoa, pouco ama. Aí a mulher que está ali, sem saber para onde olhar, Jesus agora diz para ela, os seus pecados são perdoados. Perdão ilimitado para você. Você não é mais pecadora. Então, fica ali, né? Os que estavam com ele à mesa, começam a dizer, quem é este que até perdoa pecados? Isso me faz lembrar aquele texto de Marcos, em que nós vamos encontrar essa mesma expressão, né? Quem pode perdoar os pecados senão apenas Deus? Os amigos lá do coxo. Mas Jesus diz, eu posso. A sua fé salvou você. Vá em paz. O Eugene Peterson traduziu assim numa mensagem. Ela foi perdoada de muitos pecados, por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão, mostra pequena gratidão. Ô Newton, eu fico muito consternado com a ação desse fariseu. Porque entre o fariseu e a mulher pecadora, eu mais me identifico com o fariseu do que com a mulher pecadora. Porque eu me preocupo, se eu não estou tão familiarizado com Jesus, se eu não estou tão assim, certo de que Ele me perdoou e de que Ele me ama, que eu começo a julgar os outros. Eu fujo de ser um fariseu. Eu quero ser uma eterna criança, que agradece pelas coisas mais ínfimas. Gente, não é difícil agradar uma criança. O brinquedo não precisa ser caro. A criança, ela recebe muito aquilo que a gente dá de coração para ela. Isso em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. O problema é que quando a gente cresce, a gente começa a classificar os presentes. E a gente começa a ficar metido e orgulhoso. E a gente se esquece daquilo que Deus nos dá. E aí Paul Tripp vai dizer, o que antes nos impactava, já não nos impacta mais. O que antes produzia adoração em nossos corações, já não produz nada. O que antes nos fazia agir com esperança e coragem, já não faz. O que antes nos fazia dizer não ao pecado e sim à justiça, já não produz em nós o mesmo efeito. E aí Paul Tripp termina. Temo que muitos de nós tenhamos perdido nosso temor de Deus e que já não mais o conheçamos. Diga misericórdia. Não me faça ser como esse fariseu. Mas a mulher, amados, pecadora, voltando para ela, Jesus diz para ela, vá em paz. No grego, vá no gozo garantido e permanente de um estado perdoado. Vá viver sua vida.
perdoada, sem vínculos com o passado, porque os navios que lhe trouxeram até aqui já foram queimados. As pontes com seu passado já foram dinamitadas. Você agora é uma nova criatura, mulher. Mulher, leva a vida, segue a vida, levante a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Agora sim, é uma nova vida, é uma nova história. A sua fé salvou você. Vá em paz. Talvez você esteja aqui nesta noite precisando ouvir essa palavra. Vá em paz. Pastor, eu tenho cometido pecados. O perdão está liberado a você. Não importa se é 500 denários ou se é 50 denários. Ele já perdoou. Seja extravagante. Ouse receber a Jesus com fidalguia, com hospitalidade, com generosidade. Faça como essa mulher. Dê tudo que você tem. Como eu já disse, amados, não sabemos se essa mulher era uma prostituta. Não sabemos como ela ganhou esse dinheiro. Se de modo digno ou não. Mas ela fez o que deveria ser feito. Ela derrama aos pés de Jesus. Num episódio que não é esse, mas que aconteceu na casa de Simão, o leproso, havia alguns dos discípulos que disseram, ela poderia ter vendido. Quem é esse cidadão? Judas. Deveria ter vendido e dado aos pobres. Jesus disse não. Aos pobres, vocês têm sempre condições de ajudar. Essa mulher fez para mim. Olha aqui, queridão. O que você está fazendo para Jesus? Eu não estou falando o que você está fazendo para melhorar o mundo. Eu não estou perguntando se você distribui cestas básicas. Isso é bom. Continue. Eu não estou falando que você é honesto no seu trabalho. Isso é bom, continue. Mas nenhuma boa ação sua vai levá-lo para o céu. Nós não somos salvos pelas obras. Não adianta você fazer algo bom. Eu estou querendo perguntar para você, e a pergunta é essa: o que você está fazendo para Jesus? Essa mulher deu tudo o que tinha. Ela se deu por inteira. Ela liberou os cabelos. Ela não teve vergonha. Pela primeira vez, ela está diante de um homem sem precisar despir a sua roupa para chamar a atenção dele. Pela primeira vez, ela faz algo em relação a um homem sem ter envolvido nenhuma intenção carnal. Ela é pura. Ela é plena. Ela é uma adoradora. Tati, ela é uma perdoada. Deus nesta noite está querendo dizer, você é um perdoado. Você é uma perdoada. Aplicações rápidas que eu gostaria de fazer. Jesus é o amigo dos pecadores. Ele sempre esteve em companhia dos quais a sociedade rejeitava. Era a casa de um fariseu, mas uma mulher pecadora rouba a cena.
Jesus, que havia sido enviado, Lucas 4, 18 e 19, para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. E agora Jesus está diante de uma pecadora. O seu alvo preferencial. Os teólogos da teologia da libertação ensinavam que Jesus fez uma opção preferencial pelos pobres. Está errado. Jesus fez uma opção preferencial pelos pecadores. Não importa se é rico ou se é pobre. Tem muito pobre orgulhoso por aí, hein? Pobre metido a besta. Em Lucas 5, no banquete de Levi, perguntaram os fariseus, os escribas, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Você sabe o que Jesus disse ao chegar para o culto hoje junto com você? Ele disse, tem algum pecador aí? E ele perdoa pecados. E ao sair, ele vai perguntar de novo, ainda ficou algum pecador aí? E a igreja vai celebrar. Não. Só há perdoados. Você pode dizer amém? Amém. Mais uma vez, amém? Amém. João, a oferta de uma pecadora chama muito mais a atenção de Jesus do que o banquete de alguém que julgava-se santo. Jesus sempre se rende ao cheiro de quebrantamento. Para Jesus, amados, o cardápio daquela noite não era o mais importante. Para Jesus, o mais importante era a ação de generosidade, de quebrantamento daquela mulher pecadora. Eu ouso dizer, PJ, que Jesus até perdeu a fome. Ele deve ter perguntado, jantar para quê? Eu já recebi o que eu precisava. Alguém veio aqui e fez algo tão extraordinário que Jesus se rende, amados, ao cheiro de quebrantamento. A palavra de Deus vai dizer de que é um coração quebrantado, o salmista vai dizer, o Senhor não rejeita. Jesus, amados, eu fico imaginando aqui, me permita, não é irreverência, eu vejo Jesus aqui dizendo, opa! O que essa mulher está fazendo? Para outra mulher, Jesus, que fez a mesma coisa, Jesus disse, olha, por onde quer que o evangelho for pregado, o que essa mulher fez será contado para a memória. Aqui Jesus não fala nada especificamente quanto a isso, mas diz, olha, essa mulher fez muito mais do que Simão. Ela molhou os meus pés com lágrimas, ela enxugou os seus cabelos com os seus cabelos, ela me beijou várias vezes, ela ungiu a minha cabeça com perfume. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Lucas 6, 21. Sabe o que é o perdão de Deus? É uma nova chance. Deus está lhe dando uma chance de você tentar de novo. Tente outra vez. Não é igual aquela música, tente outra vez. É Deus falando, tenta outra vez. Tenta. Eu estou aqui. Quando a gente era criança, e a gente estava perdendo de goleada, se fosse na bolinha de gude, naquele bafo, eu brincava com aquela carta. Aí quando a gente estava perdendo de goleada, eu então, de esportes, eu falava o seguinte, vamos começar de novo? Zerou, tá? Aí eu sempre teria que contar com a generosidade de quem eu estava brincando, que já estava ganhando de goleada, para concordar.
Aí ele falava assim, tá bom, zerou, vamos começar tudo de novo. O perdão faz isso. Zerou, tá? Por fim, não há limites para o perdão de Deus. Definitivamente, Ele é incapaz de não perdoar. Saia dessa noite daqui perdoado, perdoada, em nome de Jesus. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estávamos firmes, ou estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Última tela, João. Eu já contei essa história aqui, mas estou com vontade de contar de novo. Não há pecador na terra, por pior que seja, que não possa ser alvo do perdão ilimitado de Deus em Cristo Jesus. Um filho havia feito uma coisa terrível aos seus pais, desonrado. E era próximo do dia que ele iria mudar para estudar na cidade grande. Imagine o climão, usando a expressão de hoje. O filho, sem se reportar aos pais, os pais entristecidos, magoados com o ato do filho. Na hora de partir, Ed, nem se despediram. E ele foi. Era uma viagem longa de trem. O jovem foi pensando, orgulhoso que era, seguiu a vida. Era para ele voltar nas festas, nas férias do meio do ano. Ele não quis voltar. Passou um ano. E ele começou, Elma, a sentir saudades da casa do pai. Aquela coisa que só quem é pecador sabe. Só quem é filho rebelde sabe. Saudade da casa do pai. Mas ele estava hesitante. Será que os meus pais me perdoaram? Ele ousa escrever uma carta. Na carta ele diz: eu sei que a minha ação foi imperdoável. Eu fiz algo terrível. Mas estou arrependido. Estou voltando para casa. Mas eu quero ter certeza que de fato vocês me perdoaram. Eu preciso de um sinal. Amarrem um lenço branco na árvore de frente à nossa casa. Ao passar de trem, eu vou ver o lenço. Se ele estiver lá, eu desço na estação e volto para casa. Se eu não ver, eu pego o trem de volta.